Saudações igorianas! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Igor Scheffer. Professora Kátia Quadros. E juntos nós somos a dupla da informática. E hoje nós vamos falar sobre o Excel para o Banco do Brasil. Olha que bonitinho, tudo é completo, né? Chique, né? Chique. Se você perdeu a aula passada que a gente falou sobre segurança da informação, que é um dos itens mais cobrados pela Sesgran Rio, né? Você tem que saber segurança da informação, tem que ficar por dentro dos assuntos mais cobrados. Então, depois dessa aula, assista a aula passada, ok? Já está disponível aí no YouTube para você. E depois a gente fala sobre o nosso próximo tema, porque agora a gente vai falar sobre... Pessoal, a formatação condicional. Vou primeiro explicar para você o que é a formatação condicional. Então, quando a gente fala de formatação, a gente lembra muito mais lá do Word, né? A gente lembra mais de... O que seria formatação para você, professor, no Word? O que você mudaria? Ajustar todos os textos, deixar centralizado para a esquerda, centralizado para a direita. É isso que remete. Fonte. Cor. Sim, toda essa parte que deixa a coisa bonitinha do texto, né? Isso, a formatação. Então, cor, tipo da fonte, né? Arial, Verdana, tamanho... tudo isso é formatação. E condicional é uma condição. Então, o que é a formatação condicional? É uma formatação que o Excel aplica nas células selecionadas desde que elas satisfaçam, obedeçam uma condição. E um exemplo muito comum, né, é quando a gente fala assim, fulano está no vermelho. O que isso remete, né? É uma formatação condicional. Por quê? Se eu abrir o Excel, e eu sei que eu formatei as células do Excel, os valores lá, né, para ficar em vermelho. Caso o saldo seja negativo, quando eu abro, aquele soco no estômago, aquele susto, se eu observar que tem algum valor ali em vermelho, é ruim, né, professor? É bem ruim. Por isso que é bom, né, passar no concurso, tem a remuneração, participação nos lucros, Banco do Brasil, você não vai mais passar por esses perrengues na vida, né? Mas é um exemplo de formatação condicional, né? Ou seja, a condição para que fique vermelho é que o saldo seja negativo, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês aqui na telinha do próprio Excel um exemplo, porque tem muitas formas, né, de você fazer aqui a formatação condicional. Então a primeira coisa que a Sesgran Rio gosta de cobrar é a guia. Então guia página inicial. Aqui no grupo estilo, olha só, a gente tem aqui a formatação condicional. E ela tem diversas regras, maneiras de você criar. Então, eu vou selecionar aqui essa coluninha aqui de valores. E observa que eu tenho aqui barra, eu tenho escala de cor, eu tenho conjunto de ícones, né? Eu tenho várias maneiras aqui que a banca pode... questionar, né, perguntar sobre a formatação condicional. Eu gosto de vir aqui em realçar regras das células para exemplificar para vocês. Então, posso vir direto aqui, olha, é maior que. Se eu venho aqui, abre essa caixinha de diálogo, no qual ele já coloca aqui um valor médio, ó, 198,07. Eu posso colocar um outro valor, vou colocar aqui valor 200, ó. Então, a regra, a condição é maior do que 200, tudo que for maior do que 200, eu vou vir aqui e vou escolher uma formatação. Ó, preenchimento verde e texto verde escuro, tudo que for maior que 200. Eu vou mudar aqui porque só ficou uma célula ali. Vou colocar tudo o que for maior do que 100. Agora sim, ficou mais bonitinho. Olha só. Então, atendeu a condição, né, satisfez ali a condição, recebeu a formatação que eu coloquei. E isso, vamos dar uma olhadinha de novo aqui na telinha, olha só. Se eu posso fazer com texto também, selecionei aqui o texto, formatação condicional, vou vir aqui em realçar regras das células, poderia ser também as outras maneiras ali de fazer aplicar, né, a formatação condicional, mas veja aqui, ó, texto que contém. Então, ele já colocou aqui em estoque, ele já, né, ou indisponível, ou em estoque. Eu vou escolher o texto que eu quero e vou escolher aqui a formatação. Vou colocar texto em vermelho. E ok.
Então, onde eu tenho, na célula que tem atendida a condição, ele aplica a formatação. Isso é a formatação condicional que está na guia página inicial Grupo Estilo. Valeu? É isso, professor. Bem tranquilo, hein? Bem tranquilo. Bem tranquilo. Agora vamos falar no nosso próximo item. E agora nós vamos falar sobre PROC-V, professor. É isso? Excel, né, tem que ter função, né? Uma lista enorme de funções. E claro que tem as funções preferidas da banca. E uma delas é PROC-V. PROC-V. Eu acho bem legal, né? A função PROC-V ela pode ser utilizada. Você tem uma lista de compras no mercado e lá tem 100 itens. E aí você precisa saber qual é quanto custa o quilo de determinado item. Então vamos pegar o quilo da banana. Aí você usa o PROC-V, Dá porque pra usar ó, o PROC-V. PROC-V você pensa, procura valor na vertical. Tá? Você vai procurar um valor na vertical. Então, PROC-V. Quer saber o quilo da banana quando você está lá pesando? Ele não coloca um códigozinho lá, está procurando o valor numa tabela e se tiver usando lá o Excel, pode estar usando o PROC-V. E é bem interessante. Então, essa função não serve para nada, serve para um monte de coisa. Então, esse é só um exemplo para vocês. A professora vai mostrar como tudo isso funciona, né? Vamos lá. A gente tem que aprender o PROC-V, as funções sem o Excel. Eu vou mostrar para vocês no Excel e na telinha em branco. Então, a gente sempre começa uma fórmula com um sinal de igual. Aqui eu tenho uma fórmula com a função PROC-V, né? PROC-V, procura o valor na vertical. Então, quando eu uso o PROC-V, é porque eu vou procurar qual é a célula que vai ter um valor. Então, o meu resultado, o meu gabarito pode estar o endereço de uma célula ou o valor que está dentro dessa célula. Mas eu sempre vou procurar o endereço de uma célula. O endereço de uma célula é composto por uma letra que identifica uma coluna e por um número que identifica uma linha, como, por exemplo, C5. Né? E eu vou procurar qual é a célula que tem esse valor. Vamos ver aqui no nosso material. Então, deixa eu colocar aqui a tabelinha e a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para dentro dos parênteses e perceber os pontos e vírgula. Por quê? Porque eu vou fazer divisões nesses pontos e vírgula, né? Porque o Excel, ele entende alguma coisa de cada pedacinho separado por ponto e vírgula. E no momento que eu sei o que o Excel entende de cada pedacinho, eu mato a questão. Então, eu falei para vocês agora que eu quero saber qual é a célula que está o meu valor. Uma célula é formada por uma coluna representada por uma letra e uma linha representada por um número. Eu tenho que descobrir qual é a célula que tem esse valor. É isso que vai resultar no meu PROC-V. Então, antes do primeiro ponto e vírgula, que está aqui D13, eu tenho o valor procurado. O que eu tenho lá em D13? Olha só, D13, coluna D e linha 13. D13 eu tenho A008. Então, A008, eu vou procurar esse A008, esse D13, nesse intervalo. Professor, o que é um intervalo? O intervalo é um endereço de célula, como eu tenho aqui, olha, B2, 2 pontos, é 11. Então, o intervalo que ele está colocando aqui, olha, vai de B2, toda essa parte amarelinha, ó, B2 até E11. Então, você pode ir lá na tua prova fazer uma moldurazinha, uma bordinha aqui, né? Sempre lembrando que sempre indicado que você rabisca a sua prova. Desenhe as células, as colunas, pegue e transcreva toda a questão. Você pega ali o papel, a caneta, ali, o pedaço da tua prova e coloque ali as colunas, as linhas e faça tudo que você precisa. Rabisca a sua prova, né, professora? Exatamente. Então, aqui eu vou procurar o A008 de B2 até E11, só que eu vou procurar aqui na coluna B, ok? Então, na coluna B, a primeira coluna do intervalo, o A008, você pode ver que está aqui em B9.
Daqui, gente, quando eu procuro o valor no intervalo, você pode anotar aqui o intervalo que eu vou procurar o valor, eu vou encontrar a linha. Então, eu encontrei a célula B9, o A008 está em B9, mas o que me importa daqui é só a linha. Eu já encontrei a linha que está o meu resultado. Se eu encontrei a linha, o que falta? Coluna. A coluna é este númerozinho, essa informação que está após o segundo ponto e vírgula. Coluna 3. Então, você vai falar, mas professora, você não falou que coluna é identificado por letra? Sim, a gente vai descobrir que letra que é essa coluna 3. Então, olha só, eu vou olhar para o meu intervalo. Este aqui é o intervalo. Vou colocar aqui embaixo, ó, B2, 2 pontos e 11. Meu intervalo aqui. A primeira coluna do intervalo é a coluna 1. Então, B é a coluna 1. Logo, C é a coluna 2. E qual que é a coluna 3? D. D é a coluna 3. É só fazer essa continha aí de dedinho, né? Fácil. Então, quer dizer que o meu resultado está na célula D9. O que eu tenho em D9? Olha só. 85 e 73, que é exatamente o que está aqui na célula que foi digitada a fórmula. Então, agora, eu vou mostrar isso diretamente para você no Excel e depois eu vou falar desse zero que está ali no final da fórmula, né? E que você pode estar se perguntando, tá, mas esse zero não foi usado, por que ele está ali? Ele serve para quê, né? Ele serve para quê? Deixa-se curioso, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Então, vamos ver no Excel como é que fica? Então, aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, um zoom aqui pra gente, ó. Vou colocar aqui a mesma fórmula, igual, então, o PROC V, abro parênteses, vamos colocar aqui. Só para ficar bonitinho, tá? Pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, né? Você está se perguntando. O que eu coloco agora? O valor procurado. Veja que o Excel já vai dando ali para você as dicas, né? Só que na prova você não tem o Excel, você tem que saber. Então, o valor procurado era D13, ponto e vírgula. O que eu tenho agora? A matriz tabela ele está colocando ali, que nada mais é do que o intervalo que eu vou procurar o valor. B2, 2 pontos, era E10, né? E11. Ponto e vírgula, a coluna que eu vou procurar, que está o meu resultado, coluna 3, que a gente viu que corresponde à coluna D, e ponto e vírgula a gente tinha ali um zero, que eu já vou falar para você o que significa esse zero. Fecho aqui parênteses e tenho aqui o mesmo resultado. Aqui, se eu chego aqui nessa... aqui claramente, né, gente, está vendendo peça de carro. Esse é o exemplo do site da Microsoft e que já foi para a prova esse exemplo. Mas se eu chegar nessa loja e perguntar o preço do filtro de ar, quem estiver atendendo lá já sabe que o código é A003. Ele digita o número da peça, Enter, e ele já traz o valor. Então, perceba, né, quando a gente falou lá do quilo da banana, era isso, é procurar o valor na vertical. Vamos falar do zero lá na telinha? Lá na telinha em branco. Então, deixa eu mostrar aqui para você o que faz esse zero. Deixa eu colocar aqui, que está limpinho, né? Então, após o último ponto e vírgula, gente, eu posso ter zero ou falso, que é a mesma coisa, ou verdadeiro. Quando eu tenho zero ou falso, quer dizer que o Excel só aceita valor exato. Então, o valor que eu estou procurando tem que ser exato. Se não tiver esse valor na tabela, ele dá erro. E quando eu tenho ou verdadeiro, ele aceita um valor aproximado, ou seja, se ele não encontrar um valor exato. Por exemplo, eu quero procurar valor aqui agora para as mulheres, principalmente de bolsa. A bolsas, eu já passei no Banco do Brasil, então bolsas que custem de 2.000 a 5.000, 7, né? Caramba. Uma bolsinha assim, né?
Um mimo assim pra gente, né? Então, veja que você tem uma faixa de valores. Ou, por exemplo, vendedores que venderem de 1.000 a 10.000 vão ter 10% de gratificação. Veja que não é um valor exato, é de 1.000 a 10, é um valor aproximado. Daí coloca um. Aí, um ou verdadeiro. E mais uma coisinha aqui na telinha, olha só. Se a minha fórmula terminar aqui, não tem zero, não tem falso, não tem um, não tem verdadeiro, o que significa? Significa verdadeiro também. Então, o verdadeiro pode ser um verdadeiro ou nada. Se tiver zero ou falso, é o valor exato. Ok? Legal. Tranquilo? Isso aí? Bem Então, legal. PROC-V, que é um monstro de 7 cabeças para muita gente, não vai mais ser para você. Você vai levar essa questão na tua prova. Desvendado o mistério Desvendado. do PROC-V. E no nosso material, o que tem lá no fim do material, professor? Uma questão especialmente comentada para você. Então, Daças Granil. da Gran Rio. Então não deixe de realizar o download desse material, não deixe de visitar o site. E se você tiver alguma dúvida, qualquer sugestão, pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Exatamente. Esteja na próxima aula, que a gente vai falar sobre o Microsoft Office, o Word, que também sempre tem questão em prova. E não esquece, curta, comente, compartilhe, manda para todo mundo esse vídeo, para todo mundo estudar e nunca mais errar PROC-V nas provas de concurso público, em especial na prova do Banco do Brasil, né? Um forte abraço e Beijão.